Partiu Cozinha, hoje Carol Campbell tá por lá pra fazer uma esfirra de batata. Aí você pensa assim, mas esfirra não é difícil de fazer, não? Bom, ela garantiu no comecinho do programa que não é, né, Carol? Bom dia mais uma vez. Super fácil, com direito a ser Bruna de facilidade. Opa, é do jeito que eu gosto. Vamos lá começar? Vamos nessa. A gente já tem aqui 250 gramas de batata cozida e amassada. Vamos colocar uns temperinhos. Eu gosto sempre de dar uma temperadinha com uma pitada de sal, não precisa ser muito. Eu trouxe aqui alho em pó, se você tiver em casa, usa também. E trouxe páprica defumada, que é um dos meus temperos o preferido, uso em quase tudo. E aí, você pode usar farinha de trigo? Sim, mas eu trouxe aqui a farinha de aveia, que também funciona super bem. E vamos usar uma clara de ovo. Guarda-gema, que a gente vai usar para pincelar. A clara a gente coloca aqui na massa e a gema a gente tira e vai usar depois para pincelar. E vamos dar aquela misturada, pode colocar a mão, que essa é a parte boa da cozinha, tá? E vamos colocando aqui a farinha de aveia aos poucos. Eu coloquei uma medida média, que foi a que eu usei, de 40 gramas. Se você ver que não ficou uma massinha homogênea, vai colocando mais e vamos misturando. É super fácil e prática de fazer essa receita e, como eu sempre trago a ideia de levar as crianças para a cozinha e começar a fazer a orientação de como elas vão se alimentar de uma forma mais saudável, leva as crianças para a cozinha, divide aqui essa massa em duas bolinhas e vai fazendo junto com elas. Boa, Carol. Muito bom. E aí tem muitas mamães, desculpa te interromper, Carol, mas é porque tem muitas mamães e papais que dizem para a criança, não, você não pode comer isso. Mas não explica o motivo, né? E a criança vai ficar, tá, mas por que eu não posso comer? Então, trazer, né? Levar as crianças para a cozinha traz também essa cultura, né? De informação, inclusive. Exatamente. E de mostrar que ela não precisa comer uma comida de fast food para ter uma comida legal no prato. Sim. Ela pode ter uma comida bonita, legal, deliciosa e com cara de comida de fast food, que é mais interessante. Aí a gente faz até essa massa ficar assim, firme, homogênea. Com essa massinha aqui a gente consegue fazer umas 5 bolinhas em torno de 60 a 70 gramas. Essa aqui eu fiz com farelo de aveia, nem era farinha ainda. Olha como ela fica bonitinha, fácil de trabalhar. Aí a gente vai abrir ela aqui no meio. Uma sugestão que eu vi na TV que é bem interessante é a gente molhar a bundinha aqui da colher no óleo ou no azeite e fazer esse buraquinho aqui no meio para poder colocar o recheio da nossa esfirra. E aí o recheio é a gosto. Você pode usar uma carninha moída que você tenha pronta. E se você não quiser ter um trabalho de fazer um outro preparo, bota um queijinho, mussarela aqui, um tomatinho, um orégano e foi pro forno. Se não tiver forma, uma forma que seja antiaderente, você vai untar a sua forma e colocar ela. Eu tenho aqui duas que eu já fiz para vocês verem o resultado final. Olha! Olha uma aqui. Essa aqui é de 4 queijos. Você leva ao forno mesmo, né, Carol? Ao forno, pré-aquecido, dourou. Ah, uma coisa muito importante que eu esquecendo de falar. Aquela gema que a gente guardou. Sim. Olha ela aqui. A gente vai pegar e pincelar aqui as bordinhas da nossa esfirra de batata. A ideia dessa receita é muito interessante. Muitas crianças e às vezes até alguns adultos têm seletividade alimentar. Então aquela comidinha de doente, quando a gente não tá legal, que a gente coloca um purê de batata e uma carne moída no prato, muitas vezes vai ser um alimento rejeitado. Sim. A criança vai olhar e não vai querer comer aquele purê. Sim. Então o que a gente faz? Transforma esse purê numa massinha que parece um nhoque, abre ela, transforma numa esfirra, coloca a carninha moída em cima, leva ao forno e apresenta como almoço para essa criança. Ou como lanche. Então, ela vai ter um alimento proteico, saudável, que vai ter um aporte de proteína também da farinha de aveia, além do ovo que já foi, da carne que vai em cima. Se ela não come carne, usa outro recheio para essa esfirra. E ela vai achar que está comendo esfirra lá daquela rede de fast food. Pois é, Carol. Olha, eu acho que vai dar tempo de eu colocar a mão na massa aí. Pois então segura que eu chego já. Corre. Até já, viu? Um cheiro. Daqui a pouquinho a gente segue lá pra nossa cozinha. Mas antes, estamos de volta direto da cozinha do Mulher Demais. Carol Campbell tá aqui, ó,
consertando, ajeitando tudo nos bastidores. E me explicando um pouco mais sobre a receita de hoje. Para quem perdeu a primeira parte da receita, não se preocupa, vai direto para o nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/TV Correio Canal 12. Quem perdeu algum detalhe, vai lá. Ou então fala direto com Carol no Instagram também, né, Carol? Chama lá no tá meu tudo Insta, no certo. direct, que eu @Cozinha Afetiva JP. Aí, Carol, me explica aqui. Você colocou já essa massinha, abriu essa massa, já direto aqui nessa forma. Essa forma aqui, ela é aquela antiaderente? É antiaderente, Tá. não precisa untar. Se você tiver aquela forma de alumínio comum, aí você vai passar um óleozinho, uma farinha pra dar uma untada, pra não grudar. Certinho. Outra dica importante é a forma de você cozinhar a batata. Você nunca coloca a batata crua dentro da água fervendo. Certo. Ela vai encharcar e vai precisar de uma quantidade muito maior de farinha para chegar no ponto da massa. Então você vai colocar na água fria e ligar o fogo. Certinho, beleza. Sempre se faz purê aqui assim. você fez com batata inglesa. Fiz com batata inglesa. Dá pra ser batata doce também. Você pode substituir pela batata que preferir. Outra dica, não tenho farinha de aveia em casa, não vou fazer. Faz com farinha de trigo. Dá certo também. Dá certo também. Eu trouxe aqui, essas são de farinha de trigo. Certinho. Tá? Beleza. Então não é obrigatório ser a farinha de aveia. A gente trouxe essa dica mais pela questão da diabetes, que a gente sabe que tem que fazer essas substituições no dia a dia. E se a diabetes está controlada, dá para comer a esfirra de batata sim, tá? Beleza. Moderadamente. Então aqui é aquele passo a passo que você explicou no bloco anterior. Isso. Certinho. Aqui a gente escolhe o recheio. Eu trouxe carne moída, trouxe mussarela e tomate e trouxe também aqui uma misturinha de 4 queijos raladinhos. Eu vou colocar essa então. Pronto, você já lavei as mãos, tá, pessoal? pode colocar aí. Simbora aqui, ó, colocar aqui Coloca aí na direitinho. meiuca, coloca um pouquinho de orégano, que eu acho que dá aquele Já toque coloca final. aqui em cima. Isso. E finalizamos aí a nossa esfirra. Facinho demais. Pincelando as bordinhas com essa geminha pra ficar douradinha assim quando ela sai do forno. Olha que linda que fica a bordinha. Bem douradinha. Tá conseguindo Pergunta pegar? importante, Carol. Pra Isso. quem quer fazer em grande quantidade, por exemplo, pra deixar no congelador e ir consumindo ao longo da semana. Não, não, não. Não pode? Não se congela batata cozida e nem macarrão pronto, tá? São duas coisas que a gente não cozinha. Quando a gente vai descongelar, ele vai esfarelar. Então não faz. Não faz, Melhor tá? não. Melhor não fazer. E aí você Só pode que fazer... é tão rápido. Tão rápido de fazer. O que você pode fazer com antecedência um dia antes é cozinhar a batata, amassar e deixar na geladeira. Eu fiz isso para trazer a batata já pronta para cá. Ótimo. Cozinhei ontem, amassei ela bem, coloquei na geladeira e trouxe. E deixa pra fazer mesmo o passo a passo na hora que for servir. Na hora então. que for servir. Tá. E é muito rápido de fazer. Em 20 minutos, entre o preparo e o forno, ela já tá pronta. Então não é uma coisa complexa de fazer na hora. Não, não é. E aqui você vai adaptando com o recheio que você tem em casa. Às vezes sobrou um frango, você desfia ali aquele frango. Exatamente. Coloca lá. O recheio, eu sempre sempre coloco assim, o que você preferir. Ah, boa, boa. Agora vamos experimentar? Bora? Eu vou finalizando aqui, ó, mandando um cheiro pra todo mundo que acompanhou o nosso programa, essa volta, essa retomada. Tava morrendo de saudade de você também, viu, Carol? Um beijo. Chegou a hora da nossa despedida. Você fica aí já na sequência com o Fala Brasil. Não esqueça, quem é do bem se reconhece. Um cheiro grande. Amanhã eu tô de volta, viu? Feriado e vão estar ao vivo aqui. Vou experimentar essa. Eita, Pode ser? essa é a de queijos. Beijo, gente!